Bom, então, qual que é... O que eu quero falar sobre paternidade? Apesar de ser um tema que dá pra gente elaborar muito, eu quero tratar basicamente talvez até três visões, mais duas. A visão de filho que vai amadurecendo e entendendo seus pais, que aí eu acho que isso é mais importante pra galera mais jovem que tá aí no chat, digo talvez de 15 a 25 anos, porque pelo menos foi assim que funcionou pra mim e talvez na média seja realmente essa faixa de idade. E eu também quero falar como pai, apesar de eu ser um pai muito recente, né? Eu sou pai há 7 meses e contando a gravidez aí, que a gente descobriu ali com um mês, então eu tenho 14, 15 meses de conhecimento, assim, de revelação que eu seria pai e reflexão profunda sobre isso. Então, primeiro eu quero falar sobre essa ótica, né? Conforme eu fui envelhecendo, assim... Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente simplesmente acha que o nosso pai... É claro, se você teve um pai presente, né? Eu tive um pai presente, felizmente. Mas a gente acha que o nosso pai, ele manja muito, ele sabe tudo, ele resolve qualquer problema, ele é super forte, ele é o Zika, ele é seguro, ele é o pá. A gente fala assim, nossa, meu pai é o pá. Eu não vou trazer uma perspectiva aqui de, tipo... todo o sofrimento de você não ter um pai, seja porque o seu pai morreu, ou abandonou, ou divorciou e foi mudar para outra família, porque eu não tenho a vivência e eu acho que esse assunto é muito complexo para eu tratar de forma leviana. Então eu vou contar a minha história, como é sempre o objetivo de todo começo de programa. Eu falar aqui um pouco das minhas experiências, das minhas referências, e aí quando a gente for para um react ou para um e-mail, já tá contextualizado um pouco do que eu penso pra gente poder gerar o conteúdo ali em cima da história de outra pessoa. Mas então, eu pelo menos sempre tive essa visão do meu pai. E não sei se isso é normal de todo relacionamento homem com homem, mas ali por volta dos 18, 19 anos, a hora que você meio que começa a atingir a maturidade, naturalmente tem um conflito. Ou, não sei se naturalmente ou artificialmente, pode ser que esse conflito surja artificialmente, mas vai surgir um conflito entre você e seu pai. Pelo menos já surgiu comigo também. E esse conflito, às vezes, ele vai ser resolvido na base da briga, às vezes ele vai ser resolvido na base do distanciamento, às vezes ele vai ser resolvido na base do diálogo, e às vezes ele não vai ser resolvido, ele vai ser carregado muitos e muitos anos depois. No meu caso, o que aconteceu? Quando eu tava começando esse conflito, né, de me descobrir homem mesmo, deixar de ser uma criança, deixar de ser... É uma visão que eu gosto de pensar, é um momento que você deixa de ser o filho do seu pai pra se tornar... para o seu pai tornar o seu pai, né? Quando as pessoas vão te apresentar quando você é pequeno, seu pai fala assim, esse é meu filho. Mas quando você vai amadurecendo, muda. Em vez do seu pai continuar falando, esse é meu filho, você toma a frente e fala, esse é meu pai. Então, nessa mudança aí que tem esse conflito, eu acho, que é o momento da independência mesmo emocional que a gente desenvolve. E quando eu tava nesse fluxo, meu pai foi transferido por uma promoção que ele teve no trabalho. Ele era coordenador de curso em universidade aqui e ele foi virar diretor de uma universidade lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente teve esse distanciamento. De certa forma, isso me ajudou, porque meio que eu virei o homem da casa, então teve que me trouxe um amadurecimento em relação a deu qualquer BO, quem tem que resolver sou eu. Inclusive tem uma história engraçada que uma vez tava dormindo e aí os cachorros começaram a latir pra caramba e eu falei, tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa, né? Aí, se eu fosse um homem formado, eu simplesmente teria ido e resolvido. Eu falei, mãe, acordei minha mãe, falei, aconteceu alguma coisa, fique esperta aí, porque na minha cabeça era assim, era um ladrão, né? Eu ia descer, se fosse o ladrão, eu não ia deixar o cara entrar, então minha mãe chamava a polícia, por isso que eu acordei ela. E aí eu falei, fica esperta aí, se eu não voltar em 5 minutos, você chama a polícia, sei lá, que eu falei pra minha mãe. Aí minha mãe, como tem a visão de mãe e ela acha que não importa se você tem 10, 20, 30, 50, 100 anos, ela vai querer cuidar de você, ela foi atrás de mim ver o que era, e no final era um sapo que tinha entrado dentro do canil, os cachorros estavam mordendo e ficando todo louco com o sapo lá. Mas, tipo, esse é um dos reflexos, por exemplo, se meu pai tivesse em casa, eu continuaria dormindo de madrugada e ele resolveria esse BO. Foi mal, galera. Tô parando que eu tô com secreção, mano. Eu não quero suar o nariz no meio da live, parar a live pra suar o nariz. Mas, então é isso. Então, isso ajudou. Só que evitou que eu tivesse esse conflito com meu pai inicial. Então, as coisas foram desencadeando. E aí, depois, sei lá, eu acho que eu já devia ter uns 23
23 anos, foi quando? 2015. 24, tava com 24 anos. Meu pai voltou ficou com saudade da família. Meu pai não divorciou da minha mãe, né? Mas ele foi morar sozinho, ficou muito tempo lá sozinho. Por mais que a gente fosse visitar ele bastante, e fosse muito legal, gostei muito das épocas que eu passei no Rio Grande do Sul, ele tava distante da família, né? E ele acabou voltando, foi trabalhar em São Paulo, então ficou mais próximo da gente. E aí eu tive esse conflito com ele, que foi quando eu saí de casa, né? Porque eu já tava ganhando uma grana no YouTube, eu já tinha me considerado o homem da casa, e quando ele voltou eu já queria ter umas regalias, entre aspas, que eu tinha com minha mãe, mas com ele lá dentro não tinha. Então a gente teve esse conflito aí, que eu falei, vou sair de casa, ele falou, se vira. E aí, quando eu me mudei, meio que eu tinha que me virar sozinho mesmo, e eu me virei. E aí, a partir do momento que ele viu que eu consegui pagar um mês de aluguel, de conta, tudo, ele viu que eu consegui me sustentar, aí ele deu o braço a torcer e falou, putz, eu não vou deixar... Mas aí eu me sustentava como? Comendo frango e batata só. Falou, pô, não vou deixar meu filho se lascar. E aí a gente teve a gente teve primeiro esse atrito, a gente não brigou, mas a gente ficou degladiando, e depois, através da conversa, tudo, ele entendeu que realmente tinha chegado essa fase, e aí ele me ajudou, eles me ajudavam, às vezes com gasolina, às vezes, tipo, meu pai fazia marmitex no final de semana pra eu poder levar pra Limeira, quando eu morava sozinho em Limeira, pra eu comer uma comida decente. Então, sei lá, no final de semana ele fazia um monte de carne, eu levava lá, congelava e comia, ou então às vezes ele fazia uma compra do mês e comprava extra pra mim alguma coisa. Acredito que a minha relação com meu pai foi tranquila nesse ponto. Mas por que eu tô falando dessa relação com o pai primeiro? Porque conforme eu estou envelhecendo, eu e meu pai estamos envelhecendo, as coisas vão mudando muito, né? Você vai percebendo e vai aprendendo que muitos dos comportamentos que seu pai tinha, eles são, sei lá, reflexos de traumas, de inseguranças, de medos, de, sei lá, falsos valores ou falsas crenças que nossos pais acreditam porque eles acham que vai ser melhor pra gente. E a hora que a gente vai entendendo esses comportamentos não como parte deles, né? Vamos dizer, tem seu pai pessoa e tem seu pai, né? Então, sei lá, vamos dizer que seu pai chama João. Tem o João e tem o seu pai. Quando você percebe que esses comportamentos não são os comportamentos do João, são os comportamentos do seu pai e vice-versa, às vezes seu pai tá com medo de você fazer alguma coisa, não quer que você vá num rolê, não vá em tal coisa, às vezes não é o pai falando, às vezes é o João, que é um cara que tem medo, que ele já perdeu um amigo na adolescência, quando ele tinha a sua idade numa balada, qualquer coisa, e a hora que você consegue perceber que além do seu pai tem aquele ser humano ali, a relação muda muito e o perdão aumenta muito também, se você conseguir ver, que você consegue entender que, pô, você achava que seu pai era muito fera, e na verdade seu pai, ele tava fazendo um monte de coisa ou sem pensar, ou no instinto, ou sei lá, com medo de fazer, mas tava fazendo porque ele acreditou que era o melhor pra você, e aí, tipo, isso aí, você entende mais o seu pai, né, pelo menos eu. A cada dia que passa eu consigo entender mais o meu pai, discordam de muita coisa dele, vejo muita coisa que, tipo, várias brigas que ele me deu, vários castigos, vários embates que a gente teve, se eu tivesse maturidade quando eu tinha ali 16 anos, o que não existe, seria muito mais fácil de entender o porquê ele estava tendo aqueles comportamentos.